Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Do túmulo, o local que os evangélicos visitam, ou o Santo Sepulcro? Eu, quando vou a Jerusalém, eu explico que o Calvário tem 33% de chance de ser no Jardim da Tumba, 33% de chance de ser na Santa Helena, lá no Santo Sepulcro, ou 33% de ser no terceiro lugar. O problema do Jardim do Túmulo, quem já foi a Jerusalém vai entender isso aí, é que aquele túmulo não é da época de Jesus. Ponto. Ele é do Antigo Testamento, ele já estava em uso na época de Jesus. O Evangelho fala que ele foi colocado num túmulo novo. A Igreja do Santo Sepulcro tem algumas evidências ali, interessantes, mas pode ter, seja num terceiro lugar que ninguém saiba. Eu presumo, por exemplo, o Palácio de Herodes estaria onde hoje é a Porta de Jafa. Ali que eu acho que Jesus foi julgado, e não no Etiomo, como a Via Dolorosa mostra. Não tem por que Jesus ser julgado lá na Fortaleza Helena. Antônia. Antônia. Não tem porquê. Ele foi julgado ali no Palácio de Herodes, que fica hoje colado na Porta de Jafa. E eu vejo grupos... É porque o muro não é o mesmo, né? Não é o mesmo. E eu vejo grupos passando ali pela Porta de Jafa e muita gente pergunta, pois é, você vai fazer comprinha aqui, comprinha ali, sem saber que ali do lado tem um X. Quando eu falo X, pastor, é o seguinte, quando eu vou com grupos para Israel, eu falo de tradição, é uma maneira educada de dizer que é mentira. Quando eu falo possibilidade, é como eu falo assim, ó, Jesus esteve aqui na rádio musical, não sei se foi nesse andar, e X é que arqueologicamente é aqui. Ali foi o lugar do Palácio de Herodes e mais provável julgamento de Jesus. Fica sem sentido Jesus ser condenado ali e ir ser crucificado lá do outro lado. O Calvário pode ter sido em algum lugar. Agora, para fechar essa resposta, eu presumo que o Novo Testamento não se preocupou em precisar o local nem do túmulo de Jesus, justamente para evitar o que acontece hoje com Maomé. Exato. Ou por que Deus não deixou que ninguém soubesse onde é que Moisés foi sepultado? Para não haver idolatria, por exemplo. Vamos lá. Você queria dar um exemplo? Eu queria dar um exemplo aqui, porque eu falei muito rápido, eu falei com o pastor César, eu não estou me autoconvidando para voltar não, mas é que o papo estava tão gostoso que eu já sei que a gente não vai ter tempo para muita coisa mais. E eu queria dar um exemplo concreto da teologia físico-contextual, esse nome horroroso, que eu estou ainda procurando um novo. Estamos abertos, ouvintes. Precisa de um novo, porque físico... Físico no sentido de descrição física da Terra, então, geografia. Mas tudo bem. Pastor, você me ajuda a colocar em pé os livros, igual você colocou aquela vez ali, mostrando... Os níveis. Os níveis. Que eles possam ver as 3 capas. Aqui, isso, pronto. Só sobe um pouquinho que a tarja está bem na frente aqui. O Rafa vai baixar. Isso, obrigado, Rafa. Isso. Rapidamente aqui. Uma forma anacrônica de ler o Gênesis, sem esse contexto histórico que eu estou querendo trazer, quando eu falo histórico assim, cultural e tudo mais, é que parece que Eva foi inferior a Adão desde o início. Que Deus já criou num relato misógino. Uma vez, até numa igreja, um irmão falou assim, a mulher é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem. Eu falei, então o homem é inferior aos animais, porque ele foi criado depois dos animais. E não é assim, não é bem assim. Só que por que Eva vem depois de Adão? Não é uma questão de inferioridade, é um crescendo da literatura do Gênesis que faz sentido com o entorno do qual Moisés estava escrevendo. Por que tem 2 relatos da criação? Não é hipótese documentária, é porque os egípcios contavam tudo aos pares. Sempre aos pares. E Moisés, como foi educado no Egito, ele contava aos pares. Eu não vou poder tecer todos os detalhes aqui. E aí quando ele cria... Quando fala que Deus criou o homem, no segundo relato, faz assim, e Deus formou o homem, está na Nova Almeida atualizada. Quando fala formou o homem, então formou o homem do pó da terra, aqui, né? Formou o homem do pó da terra. E o verbo formar, a linha hebraica, yatsá, Deus formou desse jeito. Aí quando você vai alguns versículos na frente, fala, e então Deus formou a mulher. Na tradução Almeida, está o mesmo verbo, formou o homem, formou a mulher. Só que no hebraico o verbo é outro. Não é yatsá, é baná. Baná significa literalmente o seguinte. Adão foi feito como esse jarro aqui. E Eva foi feita, conta pra mim, como esse terceiro jarro aqui, ó, mais elaborada. A diferença dos verbos ali no hebraico, que eu consigo compreender à luz das línguas do Antigo Oriente Próximo, me mostram que Deus criou Eva com mais sofisticação do que Adão.
A Eva foi o complemento da humanidade a partir de Adão. Então, quando a gente entende a Bíblia dentro desse cenário, não tem por que compreender uma misoginia, uma discriminação contra a mulher. Literalmente, em hebraico, Adão foi criado assim e Eva foi assim. Por isso que quando eu vi os 3 livros, eu falei assim, eu tenho aqui uma oportunidade para dar uma alegoria para o pessoal entender, uma comparação. Legal. Você me trouxe aqui um livro que é o Ceticismo da Fé. Do que trata esse livro, Rodrigo? Esse livro, pastor, eu estou lhe dando de presente, mas eu não escrevi para você esse livro. Eu escrevi para pessoas que são mais secularizadas, agnósticas, ou mesmo aquele crente dentro da igreja que ainda está lutando. Você sabe, tem um livro, parece que ele foi traduzido em português, You Lost Me, do pastor... Ele é daquele Pool Forum lá dos Estados Unidos, You Lost Me. Se der uma googada aí, You Lost Me, vai aparecer Derman, acho que é Derman o nome dele. Você me perdeu. Um livro só sobre o problema como as igrejas perdem jovens quando vão para a academia, isso é um para a universidade. Grave. O número é alto, 70%. E de repente eu estou falando desse momento aqui na rádio, se você me permite, para muitos jovens da Assembleia Batista Presbiteriana, até católicos, que estão indo para a universidade e estão perdendo a fé dele porque são expostos a professores com uma retórica maravilhosa, titulação para longe de qualquer questionamento, e que estão pegando a Bíblia com argumentos que, às vezes, na escola bíblica, nem sempre ele tem a oportunidade de ter um pastor César como professor. Às vezes, você sabe que a maior parte das igrejas cristãs são pessoas, irmãos simples, de fé, que fazem o melhor que eles podem, usados pelo Espírito Santo. Mas o jovem sai daquela igreja básica ali, seja da escola dominical, da escola sabatina, e vai para uma universidade, pega um professor ateu e perde a fé, que destroça e faz perguntas que não vão te ameaçar, mas para aquele jovem ele nunca ouviu aquilo. E então nesse livro eu dialogo sobre o ceticismo e faço um paradoxo da minha própria vida. Eu sou cético, por isso eu creio em Deus. Entendi. Mas como assim? Isso é uma antifrase. Não, é porque justamente por não acreditar que certas coisas são mera coincidência, eu sou obrigado a acreditar no autor da vida, eu dou os meus argumentos e eu procuro fazer uma apologética que eu estou querendo colocar em prática em todos os lugares onde eu vou, que é a seguinte: não é cortando a orelha de Malco que eu vou defender a Cristo. Então, é mais um testemunho do que uma defesa da fé. Tá, e aí a pessoa que está ingressando agora na academia, ela vai ter aqui apoio, ela vai ter apoio, exatamente. É um livro mais filosófico, aí eu dialogo com Descartes, até com Nietzsche. O que eu concordo com Nietzsche, o que eu discordo do Nietzsche. Eu dialogo com Freud, com vários aí, com vários autores. Por que Deus mandou matar? Por que as atrocidades do Antigo Testamento? Eu lido com esse assunto aqui. Né? Aquela questão que eu comecei aqui, a gente não pode continuar. Será que a terra prometida foi desapropriada pelos hebreus em nome de Deus? Questão da criação, são vários assuntos aí. Eu espero que o pessoal agrade. E eu espero que você tenha um tempinho para ler também. Claro, não, vou dar uma olhada assim, com certeza. Eu amo esse tipo de conteúdo, porque eu concordo que os nossos jovens vão para a universidade em busca de conhecimento para viver a vida, né? Para ter uma titulação e viver, mas acabam cometendo um suicídio espiritual porque eles não têm preparo para responder. E o apóstolo Pedro fala para a gente responder com mansidão e temor a qualquer um que questionar a razão da esperança que nós temos. Mas, por falta de uma apologética dentro da igreja, bem montada, enfim, acaba que as pessoas vão e se tornam esquerdistas, daqui a pouco se tornam ateístas, daqui a pouco, enfim. E algumas pessoas hoje combatem o evangelho, vindas do evangelho, e porque acham que, porque um professor matou a fé dele lá e ele acha que aquele professor tem a razão. E se você me permite uma coisa, assim, 30 segundos, que eu sei que o nosso horário está quase acabando aqui, tem um ponto que nós concordamos. Eu até gostaria de um dia voltar para a gente conversar sobre isso. Para mim, hoje, o grande problema é a teologia humanista progressista. Progressista, claro. E ela não está na universidade, ela está dentro da igreja. Se eu disser hoje, na USP ou na Unicamp, na Faculdade de Sociologia, Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados, eu vou ser vaiado. Mas se eu disser, Jesus morreu como mártir, porque ele se levantou contra os poderes de opressão. Aí todo mundo vai bater palma. E muitos estão incorporando isso como sendo o meio de falar de Jesus para o secularizado, só que aí que está o perigo. Eu estou esvaziando. Lembra quando Jesus perguntou, o que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos falaram, uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é um dos profetas. Ninguém falou, o senhor é um vagabundo, um falastrão. Falaram coisas boas. Jesus, e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Em outras palavras,
Eles estão falando que eu sou essas coisas porque vocês não estão falando quem eu sou. Não adianta, pastor César, dizer coisas bonitinhas sobre Jesus se eu não disser quem ele foi.